Olá, minha amiga, olá, meu amigo, sejam todos bem-vindos aqui no canal de Saber a Lei. Meu nome é Gilberto Vassoli e nesse vídeo nós vamos tratar da relação ou da necessária relação entre a análise socioeconômica do segurado e os benefícios por incapacidade, ou seja, a efetiva incapacidade laboral do segurado. Bom, você, meu amigo segurado, talvez se enquadre na situação pela qual eu vou descrever aqui nesse vídeo. Você tem lutado há muito tempo para concessão do seu benefício previdenciário, seja lá um auxílio-doença, hoje conhecido como benefício por incapacidade temporária, ou uma aposentadoria por invalidez, caso não tenha capacidade laboral de forma definitiva, hoje conhecida como benefício por incapacidade permanente. Então você aí muitas vezes está na luta, muitas vezes você já passou pelo INSS dezenas de vezes, tentou prorrogação, entrou com novo pedido, fez recurso administrativo, ou seja, é sempre uma luta. Todas as pessoas que têm capacidade laboral, na maioria esmagadora das vezes, sempre nos relatam essa luta, que se retrata muitas vezes com sofrimento, né? Ir por perícia, tem que enfrentar os peritos, tem que demonstrar incapacidade e sempre batem na mesma tecla. A incapacidade para o trabalho, estou incapaz para o trabalho, tá aqui o laudo, em diversas esferas, né? No recurso, num pedido, na renovação do pedido, enfim, nós conhecemos e sabemos de todas essas dificuldades, de toda essa luta e de todo esse caminho até a concessão do benefício previdenciário. E a gente não poderia iniciar esse vídeo sem antes tratar e, na verdade, reforçar algo que você já sabe. Todo mundo, quando vai perante uma perícia do INSS, sempre recebe o mesmo conselho, inclusive nosso aqui do nosso canal. A gente já falou isso dezenas de vezes. Sempre um laudo médico atualizado. E por que o laudo é tão importante? Veja, meus amigos, o laudo, na verdade, é um retrato, é um resumo do seu médico que é direcionado para outro médico. No caso do seu médico que te acompanha, as suas patologias, as suas dores, os seus problemas, a sua incapacidade, direcionado através de uma linguagem técnica, através de uma explicação técnica para o perito do INSS. Então, este laudo, na verdade, é um resumo, porque o perito, na verdade, do INSS, não tem contato com a sua vida, não te conhece, muitas das vezes não conhece as suas patologias, as suas dores, os seus problemas de ordem pessoal, os seus problemas de ordem social também. Então, é fundamental e a gente reitera isso muitas vezes aqui no nosso site, aqui no nosso canal. Leve sempre um laudo médico atualizado. O laudo tem a sua importância, claro, é ali que está informando, explicitando, demonstrando a sua incapacidade, qual é a sua patologia. Então, o perito do INSS vai ler esse laudo e, teoricamente, vai analisar, vai supor a sua incapacidade para o trabalho e vai lhe conceder um benefício por incapacidade. A gente sabe muito bem que muitas vezes não é assim que acontece. Às vezes, mesmo com o laudo atualizado, contando todas as informações, o perito do INSS faz uma análise científica diferente da do seu médico. Às vezes, no laudo do médico está ali escrito: esse paciente está incapacitado para o trabalho, não tem condição, devido ao problema XYZ. Na análise pericial do INSS, muitas vezes o seu benefício é negado e os termos ali que está são simplesmente desprezados. Nós conhecemos bem essa situação, mas ainda assim é fundamental este laudo médico. Outra pergunta bastante importante que a gente sempre responde aqui no nosso canal é: o que deve constar no laudo? E aí a gente sempre reitera, né? Que o laudo médico deve constar o nome do segurado, deve constar a patologia com o CID, isso é importante, uma descrição prévia do histórico, deve constar o nome do médico, deve constar o tempo estimado de recuperação, isso é muito importante, o CRM do médico, assinatura, não pode ter rasura, tem que ser uma letra legível. Tudo isso de forma que a gente diz científica, ou seja, de um médico para outro, para que essa análise seja a mais correta e justa possível. E aí a pergunta que a gente sempre faz, e aí o raciocínio que a gente quer implantar neste vídeo:
Somente a incapacidade, tão somente, ela deve ser analisada exclusivamente para concessão de um benefício previdenciário? Deve ser analisado assim tão friamente, incapaz ou capaz para o trabalho permanente ou temporário, como se a nossa vida, como se as nossas necessidades fossem apenas uma diferença entre 0 e 1, como sim ou não? A gente sabe, meus amigos, que a vida não funciona dessa forma. Nós conhecemos a realidade e a vida de todo mundo que está necessitando de um benefício previdenciário. E por que a gente está dizendo sobre laudo e questionando dessa forma? Para saber se realmente a análise deve ser feita de maneira tão simplista, com os olhos apenas na patologia e na incapacidade. Veja, meus amigos, o correto, se fôssemos analisar friamente, a análise acerca da incapacidade de alguém não deveria ser pautada tão somente numa análise médica, dizer que aquela patologia é incapacitante ou não. Obviamente que as normas de medicina estipulam que para a determinação de incapacidade devem ser levados outros fatores sociais, econômicos, pessoais, como por exemplo a idade, a escolaridade, a dificuldade de se retornar para o mercado de trabalho, a dificuldade e o preconceito daquela patologia como forma até de discriminação e de preconceito, como por exemplo, os portadores de HIV sofrem no mercado e acabam sendo discriminados em seus empregos. Então, todos esses fatores sociais, pessoais, econômicos, mas principalmente os sociais, eles deveriam ser levados em consideração na análise do INSS. Há poucos dias eu tive contato com uma situação que ilustra bem essa situação. Uma pessoa que exercia aí uma profissão de motorista ou auxiliar de trator, alguma coisa nesse sentido. Ele sofreu um acidente de trânsito não relacionado ao trabalho e perdeu o movimento completo do braço esquerdo. Essa pessoa já tinha mais de 20 anos de contribuição fazendo a mesma coisa e pela qual dependia dos 2 braços para fazer a sua profissão. Aqui, por exemplo, na minha vida, se eu perco parte do movimento de um braço ou de outro, como advogado, eu posso continuar trabalhando, tenho uma perda ali de capacidade, mas ainda posso continuar exercendo a minha profissão num ritmo menor, mas talvez eu ainda consiga. Mas no caso deste trabalhador, desse segurado que eu estou falando, ele dependia efetivamente dos 2 braços para poder continuar a sua profissão, a sua vida, aquilo que ele sempre fez e que ele fazia muito bem. Bom, nesse caso o INSS deu um auxílio-doença, por um longo período e aí depois o INSS mandou para uma reabilitação. A questão aí, o conflito aí que a gente sempre diz e que é importante esse debate, é que ele é um homem jovem, com toda a vida pela frente, tem capacidade para trabalhar em outras coisas. Porém, o relato que ele me fez foi um relato muito importante, que eu acho que se encaixa muito nessa necessidade de se avaliar as questões sociais, pessoais. Ele me disse o seguinte: eu fui mandado para a reabilitação do INSS, porém eu não tenho a 4ª série. Ou seja, eu tenho a linha de estudo dele é muito pouco. Então ele não estava compreendendo o curso que ele estava na reabilitação. Ele não tinha condições de compreender. E ele me relatou, nos relatou que ele não tinha nenhum contato com a tecnologia, como por exemplo o computador, com o celular. Ele nunca precisou, nunca teve contato e não sabia ligar um computador. Veja, meus amigos, apesar de jovem, apesar de toda a vida pela frente, e apesar de saudável, ele perdeu o movimento de um braço que jogou ele numa situação extremamente delicada, porque ele não sabe fazer outra coisa, tem dificuldade para simplesmente modificar a vida social assim. Eu era motorista, era operador de máquina e agora simplesmente me dão um curso e eu tenho que ser auxiliar administrativo, por exemplo, porque o INSS vai cortar o meu benefício. Ora, meus amigos, isso não é correto, isso é desumano. Isso não pressupõe aquilo que a Previdência Social deve fazer, que é proteger, é dar segurança a você, segurado, que contribuiu para a Previdência Social. E aí, muitas vezes, a gente tem reiterado isso, a gente tem falado isso muito abertamente. O INSS, infelizmente,
nos seus processos administrativos internos, não leva em consideração essas questões sociais, social-econômica. Ele simplesmente está cada vez mais rigoroso com relação à análise da patologia pura, fria e simples. É por isso, meus amigos, que ainda resta, e a gente sempre fala isso, a hipótese de discussão na justiça, de levar essa demanda ao Poder Judiciário. Porque no Poder Judiciário, o perito, o juiz, ele simplesmente não pode determinar a vida de alguém simplesmente como sim ou não, 0 ou 1, positivo ou negativo. Deve ser analisado a vida da pessoa numa complexidade muito maior. E é essa possibilidade que o INSS afasta e que o debate tem que ser levado à justiça. É importante a gente lembrar sempre que, inclusive, temos uma súmula do tribunal, da TNU, número 47, que determina, olha que interessante, quando é diagnosticada uma incapacidade parcial, porém permanente, né, ele tem incapacidade, mas ele perdeu parte dela, né, ele é uma incapacidade aí, não definitiva, não total, né, ele tem uma incapacidade parcial, porém definitiva. O juiz, na análise da aposentadoria por invalidez, hoje benefício por incapacidade permanente, deve avaliar, e aqui eu vou sublinhar a palavra deve, o juiz deve verificar as questões sociais, pessoais e econômicas da pessoa. Deve ser avaliada a sua idade, o seu grau de escolaridade, o local onde ele mora, por que não? Uma situação, por exemplo, ele mora numa situação extremamente rural. Como que você vai dar uma reabilitação para uma pessoa e vai colocar ele num cargo administrativo se o local, se a região não tem nem possibilidade de emprego para isso? Então veja, meus amigos, é importante que todos saibam disso, é importante saber que essa discussão ela tem que ser levada cada vez mais e que essa discussão socioeconômica tem que ser sempre debatida em todos os processos previdenciários que visam aí a concessão de benefício por incapacidade. Quer saber mais sobre isso? A gente pede para que você nos siga aqui no nosso canal do YouTube, também no Instagram, a gente está com várias dicas lá também, @saberalei, e também no nosso site saberalei.com.br. Um forte abraço e até o próximo vídeo.